tua Bíblia no livro do profeta Ageu. Para ficar mais fácil, abre o livro de Mateus, Novo Testamento, aí você volta. Vai estar Malaquias, aí vai estar Zacarias, aí vai estar Ageu. Quem foi Ageu rápido aí? Quem Ageu rápido e achou o livro? E agora das piadas do pobre para comer, né? Que? Profeta Ageu. Achou? Estende suas mãos aqui para o altar em nome de Jesus. Espírito do Senhor, me ajuda a pregar a tua palavra nessa manhã. Tira todo o peso das minhas costas. Me alivia agora, Senhor Jesus, toda a opressão. Nós venhamos ter agora o Espírito do Senhor pleno entendimento da tua palavra, Pai. Que esse ambiente, Senhor Jesus, venha mudar agora. Mude com a tua palavra, Senhor. Me ajuda a pregar o teu evangelho. Vem com a unção do alto, Senhor. Não me permita pregar, Senhor Jesus Cristo, algo que não vem de ti. Libera a tua palavra nessa manhã. Transforma os destinos. Muda as realidades. Muda o entendimento. Vem com o teu mover profético, Senhor. Vem com o teu mover de profecia, Senhor. Livra-nos de todo e qualquer retaliação. Ó Pai, que a tua igreja venha ser despertada a partir dessa palavra, Senhor. Que a tua unção venha fluir, ó Pai. Que os corações sejam submissos ao Senhor. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito se envolva em nosso meio. Amém. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Verso número 1. Se você leu ou está lendo Esdras, você vai começar a entender agora um pouquinho. Os nomes já não serão tão difíceis de você compreender. No segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.
a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Fala para estas agora. Capítulo de número 1. Verso de número 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse, para o quê? Que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com ouro, prata, bens, gado, além das dádivas, voluntários para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para... Deixa aberta a sua Bíblia em Esdras, capítulo de número 3. O profeta Ageu, assim como o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, eles são profetas que profetizaram pós-exílio da Babilônia. Vocês entendem isso? Pré-exílio, exílio e pós-exílio. Então, para entender um pouco melhor do livro de Esdras, que nós terminamos a leitura hoje, eu vou dar rapidamente um resumo, para vocês compreenderem. Combinado ou não? Deus faz uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e levanta para si um povo que começou com uma família pequena. Jacó estava nas terras do seu pai quando teve 12 filhos. Dentre eles, um dos mais novos, até que Benjamim nascesse, fosse José. O José que você conhece, José do Egito, que foi vendido ao Egito. Ele chega do Egito depois de vendido e se torna governador. Mas toda a sua família, sem saber dele, ainda está lá na terra de Israel. Só que José agora está como governador do Egito. A fome toma conta de todo o reino antigo. E os povos precisam descer ao Egito, porque o Egito tinha prosperado. Eles tinham guardado os mantimentos. E eles começavam a vender os mantimentos em troca de recursos. Quando os recursos acabaram por causa de uma fome de 7 anos, José compra todo o reino antigo como escravo, em troca da vida. Então, olha, você me torna um escravo,
você se torna escravo do Egito, e eu dou alimento para você e para sua casa. É assim que o povo de Israel se torna escravo do Egito, em troca de recursos de alimentação, em troca de coisas básicas. Por quê? Porque houve 7 anos, lembra dos sonhos do faraó? 7 vacas magras contra 7 vacas gordas. Ok? Acontece que o povo e aquele faraó gosta de Jacó, gosta de José e nos trata bem, mas toda aquela geração morre e se levanta um novo faraó que não conhece José e sua história. E o povo, eles entram no Egito com 70 pessoas, 60, 70 pessoas, mas depois de 400 anos são 600 mil homens de Israel, aquela família pequena. Depois de 400 anos cresce. Aí Faraó começa a aumentar a carga, porque está vendo que eles estão crescendo e eles podem se rebelar. Deus levanta um homem chamado Moisés e os liberta. Eles ficam 40 anos no deserto sendo libertos. Aí Deus fala: olha, vocês vão adentrar a uma terra prometida. Essa terra prometida é a terra de Canaã, é uma terra de gigantes. Moisés pega nas águas de Meribá. Deus levanta Josué, aquele que estava sendo treinado por ele para tomar posse da terra. Eles entram, tomam posse da terra. Deus levanta os juízes depois que Josué morre. Aí vem a história de todos os juízes. O último juiz que Deus levanta, antes de levantar um rei, é Samuel. Samuel é sacerdote, juiz sacerdote, juiz e profeta. Ele unge o primeiro rei de Israel, Saul. Saul peca. Depois de Saul se levanta Davi. Davi é aquele que tem um coração segundo o coração de Deus. Davi quer construir um templo para Deus, porque até então eles habitavam no tabernáculo. Deus habitava no tabernáculo de Moisés lá no deserto, que os acompanhou em Canaã, acompanhou nos juízes, acompanhou com Samuel, e o templo ficava em Siló. Está acompanhando comigo? Não? Está fácil de entender? Ok? Quando Deus levanta Davi, Davi fala: olha, não é bom que a tua casa fica aqui, vou construir uma casa. Deus fala: não, tua mão está cheia de sangue, vou levantar teu filho, Salomão. Salomão vem e constrói a primeira casa. O primeiro templo é um templo construído a partir da visão de Davi, mas com os recursos de Davi e com os recursos de Salomão. A primeira casa de Deus, de madeira e ouro, foi quem levantou, foi Salomão. Qual que era a glória da primeira casa? Uma glória de ouro, porque Salomão financiou sendo rei. Então diga comigo: a primeira casa, por característica, ela é construída de fora para dentro, com muita excelência, com ouro, prata e bronze a transbordar. É isso que acontecia, a ponto de todas as nações virem para visitar a glória de Deus e ver: meu Deus, o que é isso? E a glória de Deus desceu na primeira casa, a ponto dos sacerdotes serem expulsos da casa de Deus. Quando a glória desce, eles não conseguem ficar ali. Acontece que Salomão casa-se com outras mulheres, com todas elas lá, adora outros deuses, Deus racha o reino dele. Aí começa a história de Israel e Judá. Judá é o reino dividido, Judá fica embaixo, Israel fica em cima. E aí começa a ter 2 reis sempre na história de um só povo. Deus fala: eu vou dividir esse reinado. Só que durante todos esses anos em que Deus vai levantando profetas e reis, o povo vai se prostituindo, vai colocando adorações ali no meio. Aí Deus levanta o profeta Jeremias e fala assim: olha, vocês estão se prostituindo, eu vou levantar uma nação que vai vir aqui levar todo mundo escravo. Deus levanta primeiro a Síria e leva Israel. Depois Deus levanta Nabucodonosor, a Babilônia, e pega o reinado de Israel que estava preso na Síria, junto com o de Judá, e leva todo mundo exilado para a Babilônia. Certo? Não? Quem que vai para a Babilônia? O profeta Daniel com seus amigos, o profeta Zacarias,
Ezequiel, estão todos ali. Então, você tinha profetas pré-exílio, dizendo: parem de se prostituir, parem de se prostituir, parem de se prostituir. Aí eles não se pararam de prostituir, Deus leva eles como escravos. Depois que Deus leva eles como escravos, Deus levanta profetas dentro da Babilônia, no exílio, falando: olha, eu vou levantar vocês para voltar. Eu vou levantar vocês para voltar. Vocês vão ficar 70 anos aqui, mas vocês vão voltar. Só que quando Nabucodonosor entra em Judá, onde estava o templo, ele destrói o templo, ele pega as coisas do templo e leva para a Babilônia. Os ouros, a prata, o bronze, todas as coisas estão agora na Babi. E ele põe fogo na casa de Deus. Ele põe fogo nos muros, e Jerusalém fica uma cidade queimada. Você se lembra da visão de Daniel? A visão do rei, que ele fala de uma grande estátua. Ali ele está falando sobre 3 governos mundiais. Babilônia era o primeiro. Depois vem os medos e os persas e tomam todo o governo. Então Ciro vem e tira da mão dos babilônicos o governo mundial. E todo mundo que era escravo da Babilônia agora são escravos dos medos e dos persas. Faz sentido ou não? Então Deus pega Ciro e fala: Ciro, você é meu servo. Depois de 70 anos, libera o povo para voltar e para reconstruir o meu templo e a minha cidade. Aí entra o livro de Esdras. Aí você começa os 3 profetas a profetizarem depois do exílio. Quais são eles? Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias profetiza, acaba o mover profético entre os 400 anos de silêncio. Depois vem João Batista anunciando o caminho. E aí a história vem com Cristo. Essa introdução minha preparou vocês para conseguirem compreender. Fica mais fácil de ler a Bíblia agora, não está mais fácil? Quando Esdras começa a escrever, você vê que Ageu profetiza a reconstrução do segundo templo. Eles chegam, eles saem da Babilônia e eles entram dentro de Jerusalém e eles encontram o quê? Tudo queimado. 70 anos depois era uma cidade desértica. Os povos da região não reconstruíram Jerusalém. Eles habitavam em meio às ruínas. Eles habitavam ao redor. Mas quando o povo chega, quando eles voltam debaixo de uma palavra, quem está governando o mundo é Ciro. Eu começo agora rapidamente a pegar do pouco tempo que me resta. Quem aqui já viveu debaixo de uma alternância de governo? Quem aqui já viveu debaixo de uma mudança de gerente lá na sua empresa? Quem aqui estava acostumado com o espírito opressor e você estava: Deus, me liberta dele, me liberta dele. Aí de repente muda o gerente, muda o dono, ou você muda de emprego e você fica ansioso sem saber como é que aquele novo gerente ou aquele dono novo vai governar sobre a tua vida. Todas as vezes que há uma mudança e uma alternância de governo, o nosso coração não sabe o que é que vai vir. A gente não sabe se vai vir para melhor ou para pior. Quando você muda de igreja, quando você muda debaixo de uma palavra, daquilo que Deus está fazendo, você nunca sabe o que essa alternância de autoridade sobre a tua vida vai gerar. Mas se você é filho de Deus, você precisa compreender que toda aquela mudança de nova geografia, de autoridade, está debaixo da mão de Deus. Nabucodonosor, que foi levantado por Deus, era um homem que Deus utilizou para tratar o povo. Ciro é um homem que Deus também está utilizando para restaurar você, para levar você de volta para um ambiente que você não deveria ter saído se não tivesse caído, se não tivesse rompido com a palavra de Deus. Mas lembra que eu falei nos dízimos aqui? Deus governa o seu povo por meio da tua palavra. Por quê? Porque Deus sempre libera palavras para o povo. Deus liberou palavras sobre a minha vida, liberou palavras sobre a tua vida. E quando Deus vai levantar Ciro, antes de Deus levantar Ciro, para que o povo pudesse reconstruir o templo, você tem que entender que Deus levantou Jeremias para profetizar dizendo: vou levantar Ciro.
Porque antes de Deus levantar a transformação na tua vida, Ele levantou um profeta com uma palavra de Deus para dizer: eis que um novo tempo para a casa do Senhor está chegando, eis que um novo tempo para a tua vida está chegando, eis que um novo tempo que vai alterar a tua situação de escravidão está chegando. Deus começa a mudar tempos antes do tempo chegar. 70 anos antes da libertação, já tinha um profeta dizendo: vou levantar meu servo Ciro. Ciro não tinha nascido, aquele que ia governar o mundo não tinha nascido, mas o Deus que conhece antes das histórias já liberava palavras dizendo: eu estou no governo, liberando uma palavra que vai mudar as próximas gerações e vai reconstruir a minha casa. E quando eu levantar a minha casa, povo meu, saiba, a glória da segunda casa vai ser maior, melhor e mais excelente do que a primeira. Deus governa por intermédio da tua santa palavra. Existe uma palavra que está antecedendo dias de hoje. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que você está vivendo na tua vida, não é obra do acaso. Aquilo que você está vivendo, seja um deserto, seja opressão, seja transformação, seja novos dias, seja novas mudanças, não é obra do acaso, é obra de uma palavra que foi liberada. Então, se você está vivendo o deserto, é porque você está no tempo em que uma palavra anterior foi liberada sobre a tua vida. Se você está vivendo tempos de reconstrução, é porque 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, Deus já estava projetando e o céu já estava dizendo: eu vou fazer algo novo, eu vou levantar algo novo, eu vou restaurar algo novo, eu vou levantar uma nova ordenança, eu vou levantar uma nova liderança, eu vou levantar alguém que por enquanto pode até ser compreendido como alguém que é escravizador, mas para mim não é. Pode ser alguém que para você esteja te oprimindo, pode ser que para você seja alguém que esteja trazendo opressão, pode ser uma doença, pode ser uma crise do casamento, pode ser uma crise financeira, pode ser um opressor, pode ser quem for. Para você é uma afronta, para Deus é um servo, para você parece que ele perdeu o controle, para Deus é fruto da palavra profética liberada sobre você. Você está entendendo que Deus não perdeu o controle da tua vida? Você está percebendo que Deus não perdeu o controle da tua história? Você está percebendo que Ele regou a tua vida de palavras, Ele cercou você de profetas? Você está percebendo que por mais que esteja doendo a opressão, por mais que você esteja inseguro na nova estação, Deus está dizendo: eu mudei a estação, eu mudei a autoridade sobre a tua vida, para você entender. É tempo de sair da escravidão, chegou o tempo de voltar para a tua casa. Tira não, Mateus, estava bom, volta por favor, não mexe que tá bom. Mexeu aqui, ó. Mexeu aqui. Volta, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma autoridade do céu, já foi liberada sobre as nossas vidas. O profético do Senhor já foi liberado. E quando Deus libera o profético sobre nós, Ele já começou o governo do futuro sobre nós. Quando Ele já liberou uma palavra, Ele já pavimentou o teu futuro, né? Então, para você ainda é incerto, para você ainda é temerário, para você ainda não é compreensível, para você ainda está difícil, mas para Deus a palavra já está liberada, o cetro de governo já foi destinado. Então não tenho o que temer, não tenho o que temer, não há o que temer. Só que você precisa compreender que a glória da segunda casa, ela não aponta simplesmente para a reconstrução do templo, ela aponta para uma profecia, ela aponta para algo que Deus estava para fazer em mim e para você. Tá bom assim, irmão, pode deixar, deixa assim, por favor, senão eu vou ficar me perdendo aqui, por gentileza. Veja só uma coisa, todas as vezes, olha aqui para mim, todas as vezes que você vê uma dualidade nas Sagradas Escrituras, o que é dualidade? Dois exemplos.
Deus está falando sobre antes e depois. E esse antes e depois fala sobre antes de Cristo e sobre depois de Cristo. Você está entendendo ou não? Então, todas as vezes que tem 3 na Bíblia, Deus está falando sobre trindade. Mas todas as vezes que Deus fala sobre 2, Ele está falando sobre uma obra operada antes de Cristo. E a segunda obra, Ele está apontando para depois de Cristo. Você está perdido aí, não? Vou te explicar. Eu tenho uma frase que eu digo que o primogênito é sempre o segundo. Por que o primogênito? Quando eu falo que o primogênito é sempre o segundo, o que você pensa? Que eu estou louco, não estou? Porque o primogênito é aquele que nasce Mas você tem que entender que quem é o filho primogênito de Deus? Oi? Quem é o filho primogênito de Deus, Jesus? Jesus é chamado de o segundo A. Então como é que ele vai ser o primogênito se ele é o segundo Adão? Quando você olha na genealogia de Jesus, falada lá no livro de Lucas, você vai ver que ele vai falando de trás para frente. Quando ele chega em Jesus e Adão, ele fala: Adão, filho de Deus. Adão é filho de Deus ou não é filho de Deus? Então como é que Jesus é o primogênito? Porque antes de Adão existir, Jesus lá no céu já existia. Então o primogênito nos céus já existia. Não se perde não, fica aqui. Esse primogênito, ele só se manifestou depois. Mas lá no céu ele já existe. A partir desse momento, como o primogênito de Deus no céu já existia, quando o primeiro Adão de Eva nasce, ele não é mais o primogênito, ele já é o segundo. Ele só foi trazido à luz na terra primeiro, mas na eternidade o primogênito já existia. A partir daquele momento, todas as vezes que Deus vai levantar alguém para tipificar Jesus ou a obra de Jesus, ele é sempre o segundo, nunca o primeiro. Por exemplo, depois que Adão peca, ele é expulso do jardim, ele tem 2 filhos. Qual que é o primogênito de Adão? Caim. E qual que é o segundo de Adão? Abel. Então, Caim é o primeiro, Abel é o segundo. Deus se alegrou de A e rejeitou o Cá, de tal modo que Caim mata Abel. Qual que é o primogênito de Adão? Caim. Qual que é o primogênito de Deus? Abel. Ali ele já começa. Você está entendendo, não? O que Caim era, Léo? Agricultor. E Abel? Pastor de ovelhas. O que o primeiro Adão era? Agricultor. E Jesus? Eu sou o bom pastor. Então Caim matando Abel já era o evangelho sendo anunciado, dizendo que o primeiro Adão rejeitado é que estava sufocando e matando o segundo Adão na cruz, aquele agricultor matando aquele pastor. Só que Hebreus vai dizer que o sangue do Abel até hoje ainda clama, porque o sangue de Cristo até hoje opera. Qual que é o primeiro rei dos homens? Primeiro filho de Abraão, Ismael. Mas qual que é o primogênito para Deus? Isaac. Qual que é o primeiro a nascer de Isaac? Jacó ou Esaú? O primeiro que saiu foi Esaú, mas Deus aceita já, porque o primogênito para Deus é o segundo. Qual que é o primeiro rei da história? Saul. Mas qual que é o Deus, o rei escolhido por Deus? Porque para Deus o primogênito é sempre, de tal modo que a glória do segundo é sempre maior do que a glória do primeiro. Quando Deus vai fazer uma casa, pai e mãe, a primeira casa de Deus na terra foi o primeiro Adão. Ele habita
no primeiro Adão, quando ele sopra. Você está entendendo? Mas para ele soprar, a primeira casa já havia sido feita. Então ele começa de fora para dentro. Na primeira casa, Deus forma as suas mãos. Ele pega Adão e fala: Adão, vem cá, deixa eu te formar do barro. Depois ele terminar todos os órgãos internos, terminar todas as coisas, ele vai lá: agora eu vou pôr o fôlego de vida, e o meu Espírito vai habitar em você. Recebe o meu ruá, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, sopra, e Adão passou a ser alma vivente. Quando Salomão ergue o templo, ele começa a construir de fora para dentro. Ele faz de beleza. A glória de Deus habita no meio dela? Habita. Mas o primeiro templo de Salomão está apontando para a obra do primeiro Adão. Deus fazendo o primeiro Adão de casa. Só que o primeiro Adão peca, assim como o povo de Israel peca. E assim como o primeiro Adão é expulso do ambiente da promessa, do jardim secreto, o primeiro povo de Deus é expulso da terra que Deus lhe deu por promessa. E Deus queima. O primeiro Adão passa a morrer. O primeiro templo é desfeito. O primeiro tabernáculo, vamos dizer assim, o homem. Mas o primeiro templo também é queimado. Então, o primeiro Adão, agora, representando o homem sem Cristo, vive vagando em busca de uma promessa. Vive vagando em busca da presença. Vive vagando em busca de uma nova geografia. Mas quando o segundo Adão vem, e ele te encontra no exílio, ele te encontra no pecado, ele te encontra, ele começa a liberar palavras. Eu vou ajustar a tua casa, eu vou restaurar a tua vida, eu vou mudar a tua história. E ele libera palavras com você ainda no pecado. Ele libera palavras com você ainda debaixo de escravidão, porque Ele é um Deus gracioso. Ele não espera a transformação para liberar a palavra. Não, Ele primeiro libera a palavra para depois trazer a restauração. Só que a obra por intermédio do Espírito no segundo Adão, e a partir do segundo Adão é diferente. Como Ele começa a fazer em mim e em você, querido, precisa seguir os passos de Esdras. Porque o templo de Esdras apresenta para a obra de Cristo em mim e em você. Quando o povo está escravizado e eles recebem a restauração, eles recebem os recursos de Ciro, chamado de meu servo, eles voltam para lá. E quando eles chegam, como é que está a cidade? Toda em ruínas, toda pegando fogo. Você está aberto em Esdras 3? Eu pedi para você deixar aberto. O sétimo mês, diga comigo, o sétimo mês é quando? Fala comigo, o sétimo mês é quando os judeus comemoram a festa das tendas. Lembra da cultura da tenda? Então veja só isso aqui. Quando chegou o sétimo mês, na época em que Deus estava celebrando a festa das tendas, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, e o povo se reuniu como um só em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes. Então diga comigo, levantou um sacerdote, não um rei. Então levantou um sacerdote, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés. Homem de Deus,
firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob, ou seja, debaixo do terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos holocaustos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas, da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Se você é um construtor, querido, você começa construindo a partir do que, Rodolfo? Você começa a construir a partir dos fundamentos. Faz sentido, querido, eu armar um altar aqui, sendo que não tem teto para acolher sobre a tua cabeça? Faz sentido eu armar um altar aqui, sendo que não tem paredes para nos proteger? Faz sentido eu começar a colocar som aqui, se não tem um portão para que as pessoas não venham roubar aquilo que eu estou levantando? Faz sentido para mim, para você? Não faz sentido para mim e para você, que vivemos debaixo de uma concepção. Mas quando você vive debaixo de uma escravidão, aonde você não tem a restauração do teu relacionamento com Deus, quando você sabe que para você cultuar a Deus, você precisa de um altar, quando Deus te restaura, você não corre para construir a tua casa, você não corre para as tuas finanças. Quando Deus te tira da escravidão, quando você que está com saudade de sentir paz com Deus, quando você quer ter um relacionamento com Deus, quando Ele te reestabelece do lugar que você deve estar, você não passa a construir com fundamentos. A primeira coisa não é a segunda casa. A primeira coisa, quando Deus te reestabelecer, você começa com as bases do altar. Porque se não tem altar, não tem adoração. Se não tem altar, não tem sacrifício. E se não tem sacrifício, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem paz com Deus. E se não tem paz com Deus, não tem paz em nenhuma outra área da tua vida. Então aqueles que vão nascer de novo, antes de terem finanças restauradas, antes de terem saúde restaurada, aqueles que vão nascer de novo, antes de terem qualquer coisa restaurada, restauram primeiro o altar do relacionamento com Deus, porque a reconstrução da segunda casa é centro para as extremidades, é da onde realmente importa relacionamento com Deus, para depois relacionamento com o mundo exterior. É por isso que Deus começa a reconstrução a partir do templo, do altar. Deus não levanta Neemias. Neemias reconstrói os muros. O primeiro a reconstruir o livro chama Esdras, mas Esdras não vem na primeira leva. A primeira leva de pessoas é Zorobabel, que ele é líder de Judá, e Josué, sacerdote. Você sabe por quê, não? Porque se o primeiro templo de Salomão foi construído a partir de ouros de reis, a partir de uma visão de governo, e era a manifestação que Deus havia para aquela época, na segunda casa, apontando para mim e para você, o que vai liderar as nossas vidas não é o governo, não é uma unção de governo, é uma unção de sacerdote. Na unção do governo, querido, na primeira unção de governo, você consulta Deus só para saber se está certo ou errado. Na segunda unção, na unção sacerdotal, você está tão imergido na glória, você dá tanta autoridade para o Espírito, você vive tanto a partir do Espírito, que em primeiro lugar vem o reino de Deus, e as demais coisas você vai acrescentar. Aquilo que primeiro para você importa é o sacerdócio, não é o governo. Aquilo que para você primeiro importa é o sacerdócio, não são as coisas exteriores. Porque você entendeu que na segunda casa, no segundo templo, o exterior já estava montado, mas você precisa da restauração interior.
E o Senhor diz: o templo, o ouro da segunda casa vai ser maior do que a primeira. É isso que ele diz? A prata da segunda casa vai ser maior do que a primeira. É isso que ele diz? E qual é o único Deus da glória? Quem é aquele que pode dar a glória? Quem pode compartilhar a glória? Então ele compartilhou uma medida de glória na primeira casa, querido. Mas a medida da glória na segunda casa não vai comparar. Aquilo que Deus está para derramar, não nessas paredes, eternamente não se compara. A glória do avivamento não se compara. Aquilo que Deus está transformando as nossas vidas, aquilo que Deus está fazendo. Só que deixa eu te dizer uma coisa: precisa reconstruir o altar, precisa reconstruir o templo, tem que voltar a adorar, tem que voltar a jejuar, tem que voltar. Olha o que o texto vai dizer, verso 7. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhe tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 7º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos sacerdotes, é Jesua, não é Josué, né? Sacerdotes levitas e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Levitas não levantaram só pedreiros. Por quê? Porque pedreiros vão exigir as suas medidas, mas a casa de Deus precisa das medidas de Deus. E quem conhece as medidas de Deus? Os sacerdotes, não são os pedreiros, não são os engenheiros, não são aqueles que têm as maiores ideias. Na reconstrução da segunda casa, quem tem que reconstruir é nas medidas de Deus. Então vá conhecer as medidas de Deus, vá adentrar nas medidas de Deus, vai ver como é que Ele quer que seja reconstruído essas questões que foram derrubadas por causa do pecado. Então se apresentaram, verso 9, Jesua e os seus filhos com os irmãos Cadmiel e os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e os filhos dos seus filhos, os levitas. Quando os construtores, presta atenção, lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que está acontecendo, família? Eu vou começar a ensinar agora. Tem muita gente querendo se aparamentar, tem muita gente querendo se preparar para o culto depois que tiver tudo preparado, tem muita gente querendo restauração na vida financeira, na restauração na vida com Deus, depois que vê todas as situações de fora já prontas. Deus está falando: não, já se levanta, se aparamenta, se consagra, se veste, ainda enquanto os fundamentos estão sendo levantados, porque ainda que não tenha paredes desse altar, ainda que não tenha teto, ainda que não tenha o santo dos santos, o altar já está posto, as festas já foram restabelecidas, os sacrifícios, as ofertas, não as ofertas para levantar recursos, as ofertas de adoração ao Senhor, para o relacionamento do Senhor, já foram levantadas. O altar e as bases do altar, aquilo que fala sobre relacionamento, já foi levantado. Então vem. Então começa, já levanta os levitas, já levanta a adoração, já faz as escalas, já vamos adentrar naquilo que Davi deixou, 24 horas de adoração, 7 dias por semana, ininterruptamente, porque a adoração ao meu nome não parou. Caiu, mas a adoração não pode parar. Você foi destituído do lugar, foi destituído, mas a adoração não pode parar. Você estava em pecado, estava, mas a adoração não pode parar. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está convocando você para voltar para o lugar da adoração e restaurar o altar primeiro. Não queira restaurar as coisas em volta, é o altar primeiro. E quando a glória desceu, Léo, verso
11. E todo o povo jubilou com altas vozes, por serem sido lançados os alicerces. Porém muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir. Não dava para fazer o quê? Fala assim, não dava para identificar quem chorava e quem se alegrava, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Deixa eu te dizer uma coisa, família. Quando a glória descer da segunda casa, vai ter dois tipos de pessoas. Quem vai ser você? A saudosista que dizia, bom mesmo era a glória da primeira, porque naquele tempo, quando via a primeira, como era legal, como se movimentava o Senhor, e chora de saudade, saudosismo. Mas aqueles que não conheceram a primeira vão se alegrar. Deixa eu te dizer uma coisa, que ali é para ser um padrão referencial na tua vida, mas não, você não pode ficar preso na primeira casa. Deus moveu, Ele está se movendo diferente agora. Ele decidiu destruir a primeira casa. Não fica chorando por aquilo que Deus decidiu destruir, não, querido. Não fica preso naqueles moveres do antigo. Porque bom mesmo, pastor, era lá em 1980, quando a gente se reunia. Bom mesmo era quando a gente sapateava de um jeito. Bom mesmo era quando a gente fazia daquele jeito. Deixa eu te falar uma coisa, filho de Deus. Deus é o Deus que muda estações, e Ele muda o seu jeito de movimentar. E quem ficar preso no mover do passado não conseguirá se alegrar com o mover do presente. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero poder orar com você ainda aí no seu lugar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido, nós precisamos orar ao Senhor nessa manhã. O título da minha mensagem hoje é a glória da segunda casa, porque eu sei que o Senhor tem uma glória nos preparada para nós, tem uma glória preparada para as nossas vidas, e essa glória, ela fala sobre esse novo tempo, ela não fala sobre o tempo passado. Quando o Senhor me deu esse discernimento para a gente fazer Esdras, eu não sabia o que Ele estava preparando, eu não sabia o que Ele estava fazendo, mas uma coisa tem sido apontada ao longo do caminho: o Senhor está preparando a glória da segunda casa quando todas as coisas terminarem. Mas agora é tempo de lançar os alicerces. Tanto é que nós estamos adentrando esse lugar, querido, com o mínimo necessário. Ainda não tem ar-condicionado, a pintura não está feita, não tem todos os sons necessários, não tem todos os levitas necessários, não tem todos os voluntários necessários, não tem bastante guerra acontecendo. Estamos construindo os altares ainda debaixo do terror dos povos. É muita opressão, é muita calúnia, é muita mentira, é muita guerra no casamento, é muita guerra na empresa, mas as bases do altar já estão sendo levantadas. O Senhor já está chamando os jejuns, o Senhor está chamando a adoração, o Senhor está reposicionando as festas fixas. Por quê? Porque primeiro eu preparo e restauro o relacionamento, para depois terminar a construção da casa. Mas eu quero que vocês já comecem a se alegrar, assim diz o Senhor, já com os fundamentos do altar. Não espera a casa estar pronta para celebrar. Aqueles que viram o prumo na mão do Zorobabel vai se alegrar quando vê a obra terminada. Por quê? Porque eu sou um Deus que termino as minhas construções. Comece a orar no seu lugar. Se você é uma dessas pessoas que querem reconstruir, se Deus está te pedindo reconstrução no altar, comece a orar agora. Se você é uma dessas pessoas que precisa de reconstrução, pode vir até o altar, pode se ajoelhar, pode vir até aqui. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Eu sou o primeiro a estar nesse ambiente, querido. Eu sou o primeiro a orar e falar: Senhor, começa a reconstrução do altar. Deixa o Espírito de Deus começar a trazer revelações da tua vida. Deixa Ele começar a ministrar o teu coração, dizendo: é isso que você precisa restaurar. É isso que você precisa restaurar.
Senhor, nós enquanto comunidade, Senhor, clamamos, ó Deus, pelos fundamentos da glória da segunda casa. A glória da segunda casa, Senhor, não é fundamentada por coisas normais. Começa a restaurar-nos a partir de dentro. Começa a restaurar o altar da adoração, o altar da tua glória, o altar do teu Espírito, em nome de Jesus. Venha a restauração do perdão, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, receber o teu perdão. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. A primeira coisa que o Senhor vem trazer é a restauração da paz, ó Deus, a paz perfeita do Espírito do Senhor. Nós olhamos para a glória da segunda casa, nós reconhecemos que somos o templo, nós somos essa casa, Senhor. Graças te damos, que os fundamentos sejam levantados, que sejam reanimados, e que aqui sejam levantados os líderes, os sacerdotes, que vão, a Deus, reconstruir. Em nome de Jesus, chame as crianças para podermos. Gostaria de chamar à frente aqui quem vai servir a Santa Ceia, para podermos adentrar esse período. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho, Senhor, onde quer que me chames, e leva-me mais fundo do que já estive. Sobre as águas eu caminho. Podem servir a Santa Ceia em nome de Jesus. E ao teu nome nem das ondas olharei, somente a ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que me chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, tua presença. Em tua presença, todos já estão recebendo já? Em nome de Jesus. Junte-se com sua família, em nome de Jesus. Camila. Chegada a hora
Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartem entre vocês, porque eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Baixe a cabeça e os seus olhos. Pai, temos aqui, Senhor Jesus, o pão moído, Senhor. Nós temos o pão moído na cruz do Calvário. Hoje está nas nossas mãos, Senhor Jesus, um pão que nós não sabemos quando ele foi feito. Nós não sabemos o processo, Senhor Jesus, que demorou para esse pão ser feito, Senhor. Nós não sabemos o molde que foi utilizado. Mas temos um pão em nossas mãos que comeremos daqui a pouco. Desse mesmo modo, Senhor, muitos de nós não sabíamos que havia um pão já partido, já havia um pão preparado, já havia um pão sendo moído, partido, repartido. E mesmo assim, esse pão moído dava graças. É isso que nós fazemos, Senhor, nessa manhã. Relembramos desse pão moído, relembramos desse pão partido, relembramos do teu sofrimento, ainda que não tínhamos conhecimento, e ainda que cheguemos perto do conhecimento. A gente pensa, ó Deus, no teu sacrifício, mas não passamos por ele. O Senhor sabe quanto custou a dor, o Senhor sabe quanto custou as guerras. O Senhor sabe quanto custou o peso do pecado de toda a humanidade. E mesmo assim deu graças por amor de nós. Iremos lembrar o teu sacrifício eternamente. Graças te damos. Pedimos perdão dos nossos pecados. Livra-nos, ó Pai, das afrontas das trevas, das afrontas de Satanás. Que os inimigos recuem. Deixando a nossa mente clara e o nosso espírito receba do Senhor. Que seja uma manhã de reavivamento, de realinhamento. Que o pão da provisão nos alcance nessa manhã, em nome de Jesus. Come e seja grato ao Senhor. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Pega o cálice. Senhor, eis aqui, Senhor Jesus, o fruto da videira. Eis aqui, Senhor Jesus, o fruto esmagado pelos pés do agricultor, Senhor. O viticultor esmagou o próprio filho. Ao Senhor agradou morrer e o fez enfermar. Mas por essas pisaduras somos sarados, Pai. Isso é graça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Que graça é essa, Pai? Que amor é esse derramado em nosso favor? Jamais compreenderíamos. Obrigado porque o Senhor não nos deu, meu Pai, uma aliança de ouro. O Senhor não nos deu uma aliança, Senhor Jesus, de, ó Deus, cedro. O Senhor firmou uma aliança do teu sangue. E é esse sangue que levantamos, ó Pai, como sinal, ó Pai, de consagração ao Senhor, como sinal, ó Pai, de que somos o povo do sangue. Obrigado porque o sangue é o símbolo da nova aliança. E trocamos esse sangue com aqueles da qual somos aliançados. Que esse sangue nos purifique, nos redime. Ó Pai, venha remir os nossos pecados, venha nos lavar de todo e qualquer tipo de sujeira, impureza, ó Pai, e pecado. Esse sangue que nos comprou, agora somos teus.
Graças te damos. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Troca quem está do seu lado, troca com a tua esposa e diga: eu sou um com você. Bebe, seja grato em nome de Jesus. Jesus, graças, graças, Senhor, Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Queridos, nesse momento nós queremos chamar as mamães aqui à frente. As mamães, todas as mamães, venham aqui à frente. Nós vamos orar por elas. Todas as mamães. Mãe, você é a mãe. Mãe, você é a mãe. As crianças estavam lá embaixo, elas gravaram uns vídeos, não sei se podia falar, mas elas vão enviar. E nós primeiro vamos entregar aquilo que as crianças fizeram. Então as crianças que estavam ali podem ir até as mamães de vocês e entregarem um brinde, a lembrança de vocês que vocês fizeram para ela. Pode ir lá. Cadê sua mãe? A Elisa já está com a mãe com o brinquedo. Queridos, nós queremos entregar uma lembrancinha para as mamães também. É só um mimo que a gente se movimenta. É uma máscara facial para você fazer uma skincare na sua casa. Nós queremos orar e abençoar as mamães, amém? A todas as mamães que eu não falei Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães. Inclusive eu cheguei aqui na igreja e não falei nem Feliz Dia das Mães para minha mãe, porque eu sou péssimo com isso, né, mãe? Eu te amo o tempo inteiro, todas as horas, mas eu sou péssimo. O outro filho que é bom, o outro lá é bom nisso. O outro é bom de fazer arte, ele é bom mesmo, ele sempre fazia cartinha. Não é ciúmes, é jeito, né? Ele que é assim, eu não sou assim. Você acha que eu sou ciumento? Eu? Imagina. Besteira. Estenda suas mãos para cá para a gente orar por eles. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essas mães. Pai, ser mãe, ó Deus, não é uma obra do acaso, Senhor. Ser mãe, Senhor Jesus, não é, ó Deus, uma surpresa no caminho, não é. Ainda que algumas dessas crianças não vieram programadas na mentalidade dos pais, mas o Senhor, ó Deus, as preparou. O Senhor formou, ó Deus, do ventre dela os filhos. E eu sei, ó Pai, que essas mães jamais se esquecem dos filhos, estão aptas a darem a própria vida pelos filhos. Jamais uma mãe se esquece. Jamais uma mãe, Senhor Jesus, deixa de orar e interceder. Ó Pai, somente uma mãe como essa, Senhor Deus, das que estão, é capaz de, no meio da ira, encontrar uma medida de amor para com os filhos. Ainda no meio da correção elas amam, ainda no meio das tristezas há um amor soberano, ó Deus, do Senhor sobre elas. Porque todos os filhos foram gerados no ventre dessas mães. Elas sentiam o amor, ainda que a substância estivesse informe, isso é obra do Senhor. Obrigado por elas, ó Deus. Então, ó Pai, já que essas mães se doam tanto, ó Pai, amam acima da medida, se entregam acima da medida, que haja uma medida do Teu Espírito renovador sobre elas,
Que haja uma medida do teu Espírito restaurador sobre elas. Que haja, Senhor Jesus Cristo, uma medida do teu Espírito trazendo, ó Pai, as respostas de orações dessas mães que clamam nas madrugadas, que oram, que intercedem, que buscam, ó Deus, pelos filhos. Ó Pai, muitas vezes elas oram mais pelos filhos do que por elas mesmas. Então, Senhor Jesus, venha supri-las nesses dias, ó Pai, ainda que não tenham feito as orações por si. Supra, Deus, supra as demandas pessoais, supra as demandas emocionais, mas também supra, Senhor Jesus, a restauração do relacionamento. Se algumas dessas mães estão, ó Deus, brigadas com os filhos, que elas possam, ó Deus, ter os filhos na mesa da plena restauração, da comunhão, ó Pai. Não há nada melhor do que para uma mãe ter os filhos em volta da mesa. Então agracie essas mães, ó Deus, a estarem em plena alegria, comunhão, restauração de mente, de unidade do Espírito, de sentimento. Que haja mover do teu Espírito e que vocês sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Podem voltar para o seu lugar. Estenda suas mãos para a gente ir embora. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse culto. Que a tua unção nos acompanhe, que a tua glória nos acompanhe, que o teu mover nos acompanhe, que o teu Espírito esteja sobre nós, nos trazendo alegria. Ó Pai, que essa semana, ó Pai, uma semana de jejum e consagração, que adentraremos 28 dias, nós consagramos esse jejum ao Senhor, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Ó Pai, nós entregamos ao Senhor, ó Pai, imergidos em atos, sejamos ministrados por Ti, imergidos em atos, sejamos levantados por Ti, imergidos em atos, sejamos avivados por Ti. Começa a ministrar, ó Deus, riquezas espirituais, dons espirituais, mover espiritual. Ó Pai, que seja um tempo da Tua glória sobre as nossas vidas. Ó Pai, que todos aqueles que têm enfrentado lutas venham voltar com testemunhos de vitória na semana que vem, com testemunhos de avanço, com testemunhos de cura, de libertação. Ó Pai, que todas as amarras caiam por terra, Senhor. Levanta as empresas, levanta, Senhor Jesus Cristo, os homens e as mulheres, e que haja paz no Espírito. Paz no Espírito e paz no Espírito. Assim eu oro e eu vos abençoo com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde. Que o Senhor teu Deus resplandeça o rosto sobre ti e Ele te dê a paz. Que Ele abençoe a sua saída e a sua entrada, te fazendo como cabeça, não como cauda, abençoando a planta dos seus pés, as palmas das suas mãos e os teus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito de Deus esteja sobre as vossas vidas. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz: Deus os abençoe em nome de Jesus.